noite a todos. É com grande prazer que nos encontramos novamente para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, a sua doutrina e os seus exemplos que tão marcaram a existência humana, que são os exemplos que nos dão o norte, o caminho, o trajeto a seguir para buscarmos sermos homens de bem. E hoje vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Por amor a Deus. Servindo de boa vontade ao Senhor, Paulo, Efésios 6:7. Não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflições se o abraças na condição da criatura eterna que Deus te deu a encaminhar. Não existe sofrimento na abnegação, em favor de pais improvisados, se a eles te consagras na certeza de que os encontraste por benfeitores a quem Deus te guiou, a fim de que os entendas e auxilies no reajustamento necessário. Não há dor no sacrifício por alguém no lar ou no grupo social que temos nesse alguém, a presença de uma criatura difícil que Deus colocou em nosso caminho, para que lhe sirvamos de apoio. Não existem lágrimas nos encargos de auxílio ao próximo, basta vezes inchadas de aversões gratuitas, se a acolhemos por serviço que Deus nos entrega, no qual se nos apagam os impulsos da personalidade, a fim de que nos transformemos em auxílio aos semelhantes. Aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros, por amor a Deus, e mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado, liquidando débitos e culpas, em serviço de amor a Deus, porque o amor a Deus se te fará luz no coração, fazendo-te viver ao sol do porvir. E assim, queridos irmãos, rogamos ao Pai a luz, a paz e a energia que tão necessitamos nos dias de hoje, buscando o seu auxílio sempre, o seu colo, o seu abrigo, o seu conforto. Jesus, irmão iluminado, auxilia-nos nesse trajeto, mostrando o caminho, auxiliando-nos a sobrepor as pedras, os espinhos e as dificuldades, pois logo ali, na frente, estaremos reunidos, unidos no seu amor, vivenciando a plenitude do amor do Pai. Que assim seja. E hoje temos a honra de receber a nossa querida irmã Josefina, do Centro Espírita Allan Kardec de Lages, que trará uma reflexão importante para os dias de hoje. Tenhamos todos uma ótima palestra. O tema que eu escolhi para a noite de hoje, vamos falar sobre as nossas emoções. A humanidade como um todo passa por um momento bastante difícil, onde grande parte das famílias tiveram uma ruptura muito dolorosa com perdas que nos deixaram nos deixam muitas vezes sem saber exatamente o que fazer. Então, eu gostaria de conversar com vocês justamente o tema das nossas emoções em relação às perdas. Uma coisa que precisa ficar muito claro para todos nós espíritas ou não espíritas é que é bastante compreensível as lamentações, os pesares, o choro,
os suspiros de saudade, pois o ser humano ele passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste quando ocorrem perdas nas nossas vidas. A doutrina nos ensina que nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Então, sempre há um tempo de partir. Então, quando nascemos, o nosso relógio biológico já começa a ser trabalhado o timer para o término, né? Todos nós um dia iremos morrer. É a fatalidade das nossas vidas. Então, a morte na Terra, ela é o término de uma existência física. É a passagem do ser infinito, o ser espiritual, para uma nova forma existencial. Então, enquanto estamos no mundo espiritual, fazemos o nosso planejamento reencarnatório e, num determinado momento, nascemos no mundo físico. Aí teremos um período que vai ser estabelecido de acordo com essa programação reencarnatória. Então, nós sabemos, quando nos preparamos para reencarnar, quanto tempo de vida nós teremos. Provavelmente, a grande maioria das pessoas que estão desencarnando com a Covid-19, elas assinaram um compromisso reencarnatório de desencarnar pela doença. Então, com o esquecimento dessa programação, dessa vivência no mundo espiritual, enquanto aqui vivemos no mundo físico, nos esquecemos de tudo isso. E pela falta de conversarmos sobre a morte, pela aceitação que é um fenômeno natural, nós acabamos nos desestabilizando emocionalmente quando ocorre a perda de um ente querido. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal. Por quê? Porque é um processo essencial de harmonização da natureza. Há a necessidade da morte dos corpos físicos justamente para manter o equilíbrio, uma estabilidade da natureza como um todo. Todos os seres vivos morrem. Como é que nós precisamos aprender? Como é que nós vivenciamos estas perdas, essas separações dos nossos entes queridos? Durante quanto tempo nos lamentamos ou sobre o desencarne de um ser amado? Vai depender exatamente de como estamos preparados para isso, de como ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com essa pessoa que desencarnou. Então, a perda de um ente querido, ela é universalmente causa de tristeza e lágrimas. Sempre que existe uma relação de amorosidade, nós vamos sentir. Em qualquer parte do universo, o ser humano sente o desencarne de alguém que ama. Mas a forma com que demonstramos esses sentimentos e emoções, ela está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo. O que isso significa? Se eu tenho a compreensão, o conhecimento de como ocorre o processo, nós vamos, de uma forma mais equilibrada, aceitar esses acontecimentos. Vamos chorar, sim,
vamos sentir saudade, sim, vamos ter momentos de muita tristeza, mas tudo isso com aceitação. Então, meus irmãos, aprendemos, né, que não devemos, muitas vezes a gente ouve nas casas espíritas as pessoas dizendo, não, o espírita não pode chorar porque isso vai desequilibrar os mortos, vai trazer sofrimento para os espíritas, para os espíritos. Então a pessoa reprime as suas emoções porque amando aquele ser que partiu, ela não quer prejudicá-lo. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que somos espíritos e espíritos milenares. Fomos criados por Deus, então a nossa verdadeira morada é a morada espiritual. Estamos vivendo, enquanto encarnados, um espaço de tempo transitório, temporário. E aí nós vamos observar que a diferença ou a diversidade de sentimentos demonstrados pelas pessoas quando ocorrem as perdas, né, de familiares, está ligado intimamente ao aprendizado nas encarnações pelo qual esse espírito passou, de como vivenciar essas emoções. Então, a doutrina espírita nos orienta através do livro As Dores da Alma. O espírito Hamed, ele nos ensina que em caso de morte de entes queridos, chorar de modo intenso é uma emoção perfeitamente compreensível. O choro, meus irmãos, por si só, não tem o poder de fazer mal algum ao espírito recém-desencarnado. O pranto derramado após o desencarne de pessoas que amamos muito, ele é natural e não deve ser evitado nem reprimido. Como é que o que nós podemos compreender ou aprender com tudo isso? Vai depender, as nossas emoções, elas estão relacionadas à forma com que fomos educados. Se aprendemos com adultos preconceituosos que desde pequenininho diz, engole o choro, homem nunca chora. A pessoa vai crescendo, aprendendo a reprimir as emoções naturais. E ela passa a criar barreiras psicológicas na sua vida íntima. Ela quer chorar, ela quer demonstrar as suas emoções, mas ela não consegue. Ela reprime. Então, o que nós precisamos aprender que é saudável em certas circunstâncias, como é o caso das perdas, demonstrar a nossa tristeza, porque reprimi-la sim é que é doentio. Então, se uma pessoa fica contendo seu choro, e esse sentimento fica preso dentro dela, e isso sim pode prejudicar não apenas a ela mesma, como também o desencarnado. Vamos entender como isso acontece. Isso ocorre exatamente porque um sentimento reprimido em nosso peito, ele vai gerar um sofrimento muito grande e por um longo prazo. O que fará com que a pessoa fique pensando no espírito por mais tempo
E esses pensamentos desarmônicos de tristeza, de pesar, de angústia, isso sim vai se projetar sobre o desencarnado, porque o nosso pensamento, como diz no Livro dos Espíritos, ele não tem teias, quer dizer, ele não tem amarras. O nosso pensamento transcende o túmulo. Então, as lembranças dolorosas, o ficar remoendo como aconteceu, ficar contando aquelas histórias tristes do sofrimento pelo qual o desencarnado passou, isso sim poderá afetá-lo de forma negativa. Agora, pensar nas situações felizes, nas boas lembranças, nos momentos de alegria, isso vai trazer, vai dar ao espírito um alento muito grande e que fará com que ele se sinta melhor e mais feliz. Então, muitas pessoas escondem suas lágrimas, pois elas querem demonstrar aos seus amigos, aos seus familiares que são altamente espiritualizadas. Então, elas dizem: não, eu aceito a morte e não vou ficar me desesperando. Concordo que não devemos nos desesperar, mas chorar é normal. Muitos dizem que o choro é reação anormal de criaturas revoltadas. O verdadeiro problema não é derramar as lágrimas, mas a rebeldia, a inconformação perante as leis da vida. Isso sim pode gerar um estado de angústia muito intenso e a pessoa só ficará sofrendo. Então, as lágrimas de saudade, de amor, elas vão provocar um alívio naquele que ficou e também vai ajudar a libertação do espírito que desencarnou. Algumas pessoas reagem ante os funerais de familiares com um entorpecimento quase que completo, emocionalmente falando. Não derramam uma lágrima sequer. Aí a pessoa, os familiares, os amigos que estão presentes no velório, muitas vezes acusam a pessoa de indiferente, de insensível, porque ela não consegue entender porque que ela não demonstra os seus sentimentos. Então, aqui nós vamos ver que, às vezes, o estado de cansaço físico é tão intenso, aquela criatura cuidou do seu ente querido por tanto tempo, as noites mal dormidas, desgastantes, né, que foram vividos ao longo de um período de doença. Isso afeta emocionalmente e ela na hora, ela não consegue manifestar. Obviamente, aqui nós estamos falando de comportamentos naturais. Não se está dizendo para fazer, né, para demonstrar comportamentos espetaculares, exibições dramáticas. Isso não é necessário expressar nas separações. É certo que nós devemos deixar transparecer nossas emoções, mas com um certo equilíbrio. Então, na questão 320 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se dele os que lhe foram caros na terra? Quer dizer,
O espírito, ele se sensibiliza com os pensamentos da família, daqueles que conviviam conosco, e a resposta é bastante clara, muito mais do que podeis supor. Se eles são felizes no mundo espiritual, e o fato de ser recordado, de ser lembrado com amor, com afetividade, isso vai aumentar a felicidade do desencarnado. Se ele está numa condição difícil no mundo espiritual, se ele está, como diz na questão, se são desgraçados, o pensamento de amorosidade, a oração, as boas lembranças vai lhe servir de lenitivo, quer dizer, é um remédio para a sua dor. Então, meus irmãos, qual é a atitude correta que a família deve ter? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ele traz um texto, uma explicação que eu vou ler para vocês, para perceber como nós devemos proceder. Então, ele diz assim: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. Então, observe, meus irmãos, o estado de perturbação é o período em que o espírito, após o seu desencarne, ele então não tem a princípio muita consciência. Esse período de perturbação, ele é de um tempo relativo. Ele pode ir de algumas horas a muitos anos. Então, a alma sente, né? A alma tem consciência dos pensamentos que lhe dirigem. Então, quando uma pessoa vai ao velório, tendo conhecimento disso, ela jamais deveria ficar recordando passagens negativas da vida do desencarnado. Porque como ele tendo consciência desses pensamentos, ele poderá sofrer com isso. Ele já está numa perturbação, numa névoa, envolto numa névoa. Então, esse tipo de comentário, de coisas que denigrem a pessoa, isso não vai ajudá-lo em nada, não vai somar em nada. Então, é um cuidado que nós devemos ter muito acentuado e não fazer disso, né? Não fazer do velório um local onde se comenta coisas negativas. Então, como ele coloca aqui, pensamentos de amor e caridade, a maior caridade que nós podemos fazer àquele ente que amamos é pensar só nas coisas boas nesse momento. Vibrações dos corações afetuosos, lembrar, como eu já coloquei, dos momentos de alegria, dos momentos de felicidade, que com certeza todas as famílias têm momentos bons. São essas recordações da afetividade, de carinho, é isso que deverá estar presente. Já terá esse espírito que enfrentar sua própria consciência, o julgamento de si próprio. Então não há necessidade e nem devemos julgá-lo,
Porque o próprio Cristo nos ensina no Evangelho: não julgueis para não ser julgado. Porque assim como nós fazemos com aqueles que já partiram, alguém fará conosco quando será a nossa vez. Então, que a gente possa conviver da melhor forma possível para termos as melhores recordações e fazer dela um lenitivo, um bálsamo para a nossa dor da saudade e também ser um bálsamo para aquele que partiu. Então, o choro da saudade é plenamente aceitável, porque os que têm fé, as pessoas que aceitam a vida após a morte, essa separação é vista de forma temporária, ficando mais fácil para se superar os momentos dolorosos do adeus na desencarnação. Acreditamos ou não na continuidade da vida? Se sabemos que os espíritos se reencontram, isso também é um bálsamo, é a doutrina da consolação. Jesus prometeu a consolação e ela é fundamental nesse momento. O vai e vem do encarnar e desencarnar precisa ser visto. Como eu já disse, podemos chorar, mas nós temos que aceitar como uma separação temporária. Sabe, que o progresso é inevitável. Nós precisamos desses períodos de encarnados para aprendermos, de desencarnarmos para voltar ao mundo espiritual e tomarmos consciência se fizemos ou não aquilo que nos propomos, né? Então, a morte, ela deve ser considerada como o fim de uma etapa, que é a etapa no mundo material, e o início de uma outra etapa que deve ser melhor no mundo espiritual. Então, as lágrimas, como diz o espírito Hamed, são mensageiras da saudade, são as águas cristalinas do coração que surgem das profundezas de nossa alma. Então, como nós podemos compreender melhor para nos fortalecer quando sofremos essas separações temporárias de nossos entes queridos, ou normalmente chamado de perdas? Primeiro, meus irmãos, isso que nós estamos fazendo agora, buscamos o conhecimento, as explicações que os espíritos nos trazem nessa doutrina extraordinária, porque sabendo, compreendendo, nós vamos perceber que o conhecimento nos faz amadurecer, nos faz entender melhor. Então, segundo lugar, a prece. A prece sempre vai nos ligar aos bons espíritos. E esses bons espíritos, eles vêm em nosso socorro nesses momentos mais difíceis, mais complicados, e nos ajudam a compreender melhor, nos ajudam a enfrentar, nos dando coragem, nos dando força, se existir em nós a saudade e não a revolta. E por último, em terceiro lugar, o trabalho no bem. Ocupar a nossa mente, as nossas mãos para trabalhar no bem, ela nos dá uma condição, uma sensação de estarmos sendo úteis
e nós podemos direcionar essa sensação em homenagem ao nosso ente querido. Fazer do trabalho uma oferenda de amor por aqueles que partiram, ajudando os irmãos necessitados no mundo físico. Então, esta trinca a fortalecer-nos diante de qualquer situação natural, vai nos dar a sustentação que precisamos, vai nos dar a força que necessitamos para ir gradativamente superando o período do luto. Então, a oração, ela transforma a situação que nos faz chorar. Aos poucos, não que a saudade vai deixar de existir, que nós vamos esquecer nosso ente amado. Não, nós temos memória, ele permanecerá para sempre em nossa memória, mas nós vamos nos recordar conforme o passar do tempo, nós vamos nos recordando cada vez com pensamentos mais aliviados, porque temos a certeza que esse ente amado foi acolhido por Deus no seu seio de amor, e aos poucos ele vai compreendendo o que lhe aconteceu e aceitando também. Tudo isso faz parte do aprendizado. Então, concluindo, meus irmãos, vamos nos recordar que aqui na Terra é apenas uma passagem, mas que o Espiritismo nos traz um alento, que nós, enquanto espíritos, vamos um dia nos encontrar. Então, para a doutrina espírita, a morte é uma separação temporária, e a forma ideal de se demonstrar saudade e respeito é com preces fervorosas e bons pensamentos. Essas ações vibram no espaço e levam reconforto até os que deixaram o plano material pela certeza de que não foram esquecidos. Lembrar com amor, lembrar com saudade, com lágrimas nos olhos, mas com o coração aquecido por tudo aquilo que Deus nos oportunizou de vivenciarmos com esse ente amado. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, vamos fazer uma oração aos nossos irmãos que partiram. Você que acabou de se separar desse ente amado por qualquer tipo de doença, mas em especial por aqueles que desencarnaram pela Covid, que muitos não puderam receber o carinho, o afeto da despedida. Não deu para dizer eu te amo, vai em paz. Vamos dizê-lo agora, nesse instante, com os nossos corações cheios de saudade, mas acreditando no amor de Deus para conosco e para os nossos seres amados. Senhor, rogo tuas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que minhas palavras e pensamentos dirigidas a eles possam ajudá-los a fim de continuarem na vida espiritual, trabalhando pelo bem onde eles estiverem. Espero com resignação o momento de me reunir a eles na pátria espiritual, pois sei que é temporária a nossa separação. Mas, quando tiverem a tua permissão, Pai, que possam vir ao meu encontro para enxugar minhas lágrimas de saudade. Neste momento,
Vamos elevar novamente nossos pensamentos a Deus Pai e agradecer pelos anos de convivência de cada ser amado que retornou para Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que eles nos ensinaram. Obrigado, Senhor, por todo o amor que pudemos vivenciar com eles. E se por acaso alguém partiu com alguma dor da minha convivência, que eu possa agora levar até eles o meu pedido de perdão, ou o meu perdão dado a quem se foi e nós não podemos nos redimir. Que o Pai misericordioso alente em cada coração a certeza que um dia estaremos todos juntos novamente na paz de Deus. Que assim seja.